Então, a autossabotagem são comportamentos e atitudes que eu pratico e eu acabo me prejudicando e prejudicando as pessoas que me amam, as pessoas que estão ao meu redor. Sabe aquele comportamento que você fala assim, eu não vou mais fazer, eu prometo, eu não faço mais isso. Passou um tempinho ou alguns minutos, você vai lá e faz. Porque é algo tão forte dentro de você, é algo tão enraizado dentro de você, que você não tem controle. É algo que está no nosso inconsciente. Nós temos a autossabotagem consciente, mas também temos a maior parte das autossabotagens são inconscientes. Então, um exemplo, eu sei que eu preciso economizar financeiramente, mas aí eu vejo uma bolsa, eu vejo um sapato, eu vejo uma roupa, vou lá e compro. Na verdade, eu não estou tendo controle em relação ao meu comportamento. É algo que é mais forte do que eu. E aí eu acabo me prejudicando. Porque aquele dinheiro que eu queria guardar para realizar um sonho maior, para chegar lá no meu objetivo, na minha visão de futuro, eu não consigo. Porque eu fico comprando essas coisas e eu sei que isso vai me prejudicar. Só que eu não consigo ter controle em relação a isso. Então a autossabotagem, ela está relacionada ao nosso passado. Ela não está relacionada ao nosso futuro e nem ao nosso presente. Sabe, lembra daquelas feridas que a gente tem lá na nossa infância, que é a sementinha de rejeição que temos na nossa infância, que todos nós temos? E devido a isso, a gente precisa alimentá-la, né, através dos vícios emocionais. É neste momento. Quando a gente se autossabota, na verdade, a gente está alimentando aquela feridinha de rejeição. A gente está no vício, a gente está naquele ciclo que vicia o nosso comportamento. E de certa maneira, ele nos traz um prazer, ele nos traz um conforto no momento. Mas toda vez que a gente se autossabota, vem um sentimento de culpa, né? Eu sei que eu não posso fazer isso, mas aí eu dou uma desculpa, uma justificativa para aquele comportamento, vou lá e faço, mas aí junto com isso vem um sentimento de culpa. A gente fala assim, eu não vou fazer mais isso, eu prometo, eu vou mudar, eu não posso fazer isso comigo. De repente você vai lá e faz. É igual um casamento, né? O marido ou a esposa tem um comportamento que não agrada o marido, ou o marido tem um comportamento que não agrada a esposa e promete, faz juras que nunca mais vai ter esse comportamento. Uma semana fica beleza, mas de repente essa pessoa volta a ter esse comportamento. Neste momento, essa pessoa ela está se auto-sabotando. E tudo nasce, né, através das nossas experiências, daquilo que a gente vivenciou lá no nosso passado. Quando a gente vivenciou aquelas feridas, aqueles vícios, aquelas crenças limitantes, a gente só era uma criança. A gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas conforme a gente vai crescendo, isso vai enraizando cada vez mais dentro de nós e a gente não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento do que realmente é aquilo ali, tá? Então, para que isso não aconteça mais com a gente precisa trazer essas informações para nossa consciência. A partir do momento que eu tenho consciência dos meus atos, que eu sei que eu estou fazendo, eu vou vigiar esse comportamento e eu vou parar de me auto-sabotar. Então, quanto mais controle emocional eu tenho, né? Quando mais eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei o que acontece comigo, menos autossabotagem eu vou ter na minha vida, tanto em quantidade quanto em intensidade. Eu sou magoada, eu sou ferida, né? Acontece coisas na minha vida, mas eu acabo justificando, tá? Através de palavras, aquele comportamento que eu tive. Ah, eu só fui comprar aquela bolsa porque hoje eu não tô bem, sabe? Eu acho que eu tô meio depressiva, então eu preciso comprar alguma coisa, porque quando eu compro, eu me sinto bem. Quem já não ouviu alguém falar isso? Né? Quando eu compro, eu me sinto muito bem, mas aí depois vem um sentimento de culpa.
porque aquele comportamento fez com que a pessoa se afastasse daquele objetivo, daquela visão de futuro que ela tem para ela. E conviver com esse sentimento de culpa é muito ruim, faz muito mal para a pessoa se sentir culpada. Mas daqui a pouquinho ela está tendo o mesmo comportamento, ela está fazendo a mesma coisa, tendo a mesma atitude, porque isso está tão enraizado dentro dela, esse vício emocional, ele precisa ser alimentado. Então, toda vez que ela tem esse comportamento errado, né, que ela faz uma escolha errada, que ela toma uma decisão errada, ela se alimenta, ela alimenta esse vício emocional dela. E de certa forma, isso traz um prazer para ela, isso traz um contentamento que é por pouco tempo, porque vem um sentimento de culpa. E como acontece isso no nosso inconsciente? Né? Nós somos feridos, nós somos magoados no decorrer da nossa vida e nós temos sempre duas opções, né? Para tudo na nossa vida nós temos duas opções. Ou eu vou ser o herói aprendiz, ou eu vou ser a vítima sofredora. Porque toda vez que a gente se auto-sabota, nós estamos no papel de vítima, a gente não está no papel de herói aprendiz. O herói aprendiz seria o quê? Aquela pessoa que diante de uma situação difícil, ela consegue olhar aquela situação e tirar um aprendizado. Olhar para aquilo ali e falar para ela mesma: para que aconteceu isso na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? E ela faz aquele ditado, um limão ela faz uma limonada, daquilo ali ela faz um show, ela transforma a vida dela, ela supera aquilo ali. Então, tudo depende do olhar que a gente tem diante daquela situação, né? O diálogo de uma pessoa, herói aprendiz, é aquela pessoa que agradece, é aquela pessoa que perdoa, é aquela pessoa que consegue superar as situações rapidamente. Agora, a vítima sofredora são aquelas pessoas que diante daquela situação ruim que aconteceu na vida dela, ela fica ali, naquele ciclo vicioso, alimentando aquela ferida, né, daqueles vícios emocionais e vai trazendo lixo tóxico para dentro dela o tempo todo. Ela fica se alimentando o tempo todo. A vida dela gira em torno daquilo ali. É como se a vida dela só existisse aquilo. É como se as outras áreas, outras coisas boas que acontecessem na vida dela, ela não conseguisse enxergar. Então ela acaba só reclamando, lamuriando, murmurando, ela foge de crítica, ela foge de rejeição, ela começa a vestir um monte de máscara, um monte de armadura para fazer de conta que nada está acontecendo, para viver naquela situação ali e ela não consegue sair, tá? Então isso é a diferença entre a vítima sofredora e o herói aprendiz. É porque a vítima sofredora, ela sempre justifica os erros dela. Ela sempre vem com uma historinha e a gente precisa calar as nossas historinhas, a gente precisa calar a nossa linguagem interna. Lembra que eu falei que todos nós temos a nossa linguagem interna? Então assim, o que você vem dizendo para você? O que você vem contando para você? Isso tudo acaba influenciando na tua vida, na autossabotagem, na procrastinação. Então, se você quer coisas boas na sua vida, fale coisas boas para você, deseja coisas boas para você, pensa coisas boas para você. O nosso pensamento, ele tem uma força assim gigantesca que a gente nem imagina o poder da nossa mente. Lembra que eu sempre falo para vocês, o nosso inconsciente 95%, ele comanda a nossa mente. Precisamos ter crenças capacitantes. Cada vez que eu falo algo negativo para mim, que eu penso algo negativo, né, eu estou reforçando essas crenças limitantes, eu estou reforçando comportamentos ruins, eu estou trazendo coisas ruins para minha vida. Então assim, por que se punir tanto? Por que se auto-sabotar tanto assim? Você não precisa disso. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar coisas boas na sua vida. Você é uma vencedora, você é um vencedor, né? Olha para cima, como diz, coloca a sua coroa aí, né? E dá a volta por cima em relação a tudo isso. Mostra para que você veio nessa terra. Você não veio para passar despercebido, você tem uma história, você tem uma missão. E o que você está fazendo com tudo isso?
né? Quais são os talentos que você tem que você está enterrando? Então, olha um pouco mais para você, valoriza você, cuida de você, tem amor próprio, trabalha a tua autoestima, olha na frente do espelho e fala palavras boas, bonitas para você, né? Como eu falei da nova identidade lá na segunda live, a construção da nova identidade, né? Eu sou especial, eu sou maravilhosa, eu sou filha de Deus amado, eu sou íntegra, eu sou fiel, eu sou capaz. Olha o que você está falando para você, fala coisas boas e não coisas ruins. Não alimenta você de lixo tóxico, não traz doenças para você. Quanto mais eu falo coisas ruins, quanto mais eu penso coisas ruins, eu me afasto do meu objetivo. E eu fico no papel de vítima. Eu não saio do papel de vítima. Eu preciso ser um herói aprendiz. Eu preciso aprender com que aquilo que não deu certo na minha vida, para que eu cresça, para que eu supere, para que eu melhore, para que a minha história de vida sirva de lição para outras pessoas.